gente. Vamos conseguir esse negócio hoje. Tem que sair. Tá difícil. No Instagram. Entrei. Agora foi. Desculpa, gente, desligou sem querer o celular. Agora foi. Tá, onde eu estava? Eu estava falando de mim, né? Que Quem é entrei no colégio foi quando eu me descobri, né? Trabalhando de... para criança. Acho que o pessoal Ah, tá bom. aí começa do Vou começar. Vou recomeçar. Meu nome é André Lima, tenho 26 anos, sou professor de educação física há mais de 7 anos já. Comecei a trabalhar com criança pequena dando aula de futebol. E aí eu fui migrando por projetos científicos, trabalhei em academia, até que eu entrei num colégio e aí eu me descobri dando aula. Trabalhei no ensino de atividades de circo, de xadrez, lá eu dei aulas de várias modalidades, né? Ajudando na substituição de professores. Hoje eu sou professor de educação física e esportes do colégio e também sou professor de xadrez lá, né? E aí, há cerca de 2 anos atrás, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo o desenvolvimento motor infantil. E foi quando eu comecei a focar mais meu público para o pessoal que faz homeschool, para o pessoal que ensina os filhos em casa. Porque acaba que tem muito material falando sobre esse assunto para quem é técnico da área, né? No caso, para quem é educador físico, mas pouco para quem está na labuta ali que vai ter que estimular o filho em casa, né? Acaba que existe um leque para quem não põe o filho no colégio, existe um gap, né? Um espaço de que o filho fica meio num limbo ali até chegar no colégio, se ele não estiver no colégio, do que fazer, como estimular, etc. E aí, a partir disso, eu comecei a focar nesse público e foi quando começou o AB Concept, né? Que foi com o objetivo de instruir os pais sobre o desenvolvimento motor dos filhos, como fazer, atividades e etc. Então foi aí que começou. Eu acho que Então, eu estou muito perto da câmera, né, gente? Vocês estão me vendo assim, ó. Muito em cima, né? Para trás aqui. Pronto. Que eu tive que ajeitar o celular e ficou deixando. Mas tudo bem. Simbora. então, então vamos lá. Bom, André, responde aí pra gente a pergunta que não quer calar. O que é essa tal dessa psicomotricidade? O que ela é? Quando ela surgiu? Quando apareceu isso aí na história aí da humanidade? Tá. Vamos lá, vamos lá. A psicomotricidade ela é basicamente uma ciência que estuda a relação dos componentes, por assim dizer, que compõem uma pessoa humana. Não no aspecto corporal, mas no sentido assim, do que compõe o desenvolvimento integral de uma pessoa, né? Seriam os aspectos cognitivo, o aspecto afetivo, o aspecto motor. Tem alguns autores que vão colocar outros aspectos, mas em geral, esses três aspectos são os que compõem a psicomotricidade. Então é a ciência que estuda cada um desses aspectos. Ela é recente até, né? Ela começou aí por volta de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, em 1920, com Dupré, que ele começou a notar uma coisa muito doida, gente, quando você vê isso, que existia uma correlação entre a parte psicológica do indivíduo e a parte motriz, por isso o nome, né? Psicomotricidade. Então, por exemplo, vocês teriam uma ideia, né? Uma pessoa que tem síndrome de Down, né? Uma criança com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade em relação ao equilíbrio. Então, assim, ela tem um déficit motor, um déficit cognitivo, mas isso é expresso pelo déficit motor também. Outro exemplo, quando se leva, né, você tem um bebezinho pequeno, fofinho, tchu-tchu-tchu, você leva ele no pediatra. Ele vai fazer alguns testes, né, para ver o quê? Ele vai testar alguns reflexos, alguns movimentos reflexos do bebê, e se esses reflexos eles estiverem prolongados, estiverem longos demais, isso pode delinear um quadro de déficit cognitivo da criança. Ela não está amadurecendo como deveria na parte cerebral e tudo mais, né? Então, basicamente, esse Dupré, né, esse autor, ele enxergou essa correlação e começou a escrever sobre o assunto. Foi aí que surgiu a psicomotricidade. Hoje ela já é uma ciência, tem até
elas têm uma sociedade, né, como um conselho de psicomotricidade que regula as ações dos psicomotores, né, dos técnicos de psicomotricidade. Legal. Então, antes de vocês perguntarem, Charlotte não fala sobre psicomotricidade, porque na época dela não existia ainda psicomotricidade. Mas ela fala muito sobre a importância do desenvolvimento físico da criança nesses vários aspectos e também fala um pouquinho dessa relação, né, da questão motora com a questão psicológica da criança. Tudo isso ela relaciona um pouquinho ali nos capítulos que ela fala sobre a natureza. Então, vocês podem conferir um pouquinho disso, mas Charlotte ainda não chamava, né, desse termo que é psicomotricidade. Mas, André, você pode explicar para a gente um pouquinho melhor assim, o que é essa questão do cognitivo, afetivo, motor, como é que isso funciona? Até pegando um gancho de que você falou, né, tem muitos autores que falam coisas bem correlacionadas, mas que ou na época deles não tinha sido cunhado o termo, né? Às vezes é uma questão de o termo não ter sido cunhado até aquela época, mas eles abordam todos esses aspectos, né? Então, só para entrar um pouco mais tirando a sua dúvida, o aspecto motor, ele vem a ser o desenvolver os potenciais motores, né? Em relação à aptidão motora, em relação à coordenação motora, as capacidades perceptíveis motoras, que são lateralidade, coordenação motora. Estou olhando para a câmera, parece que eu estou lendo alguma coisa, né? Eu tenho que olhar para cá. Lateralidade, coordenação motora, consciência corporal, noção espacial, noção temporal, algumas habilidades motoras básicas, né, que seriam, por exemplo, arremessar, chutar, etc. Então, os aspectos motores está tudo o que tem relação tanto à parte motriz mesmo, quanto a dependência dela da parte cognitiva para produzir movimento, seria uma interpretação motora. Já no aspecto cognitivo, a psicomotricidade ela visa trabalhar a questão de promover, né, de prover algumas ferramentas que serão pré-requisitos até, por exemplo, na hora de você iniciar o processo de leitura da criança, o processo de aprendizado da matemática, o processo de escrita, memorização, resolução de problemas e etc. E na parte emocional, né, na parte afetiva, ela está ligada à questão de desenvolver e melhorar, né, a autoestima, a confiança, a disciplina da criança, a cooperação, a responsabilidade, que a Charlotte fala muito sobre responsabilidade, autonomia e tudo, como eu falei, né, organização e esses aspectos. Então, basicamente é como se fosse, se a gente pudesse desenhar aquelas bolinhas que tem intersecções, né, aquele quadro que tem intersecções, é como se dentro de cada aspecto seria um motor, um aspecto afetivo, um aspecto cognitivo, e nessa intersecção dos polos, né, desses círculos, estaria justamente o indivíduo. Então, cada parte, ela contribui na formação de um todo, né? Até em relação a essas capacidades perceptíveis motoras, eu queria propor um desafio para você aqui, Mari. Vamos ver se você sabe isso aqui, ó. Porque isso aqui é muito abordado em vários lugares, tá? O pessoal vai saber. Gente, muito abordado, muitos textos falando, mas nem sempre é fácil de saber, ou nem sempre é fácil de decorar. Então, eu queria saber se você sabe me dizer o que é coordenação motora. Ixi. Vamos ver se você sabe. Coordenação motora, vamos lá, é a capacidade de você coordenar os seus órgãos motores. Então, a mão conseguir você ter assim uma direção dentro daquilo que você está fazendo, controle dos movimentos do seu corpo. Então, por exemplo, quando você vai escrever, né? Você precisa ter um controle ali dos movimentos da sua mão e conseguir ali movimentar a sua mão de uma maneira correta. Precisa ter noção do seu corpo, do espaço que você ocupa. Tudo isso está relacionado aí com a coordenação motora. Ulala! Você deu umas misturadas nos outros aqui que eu vou te perguntar. Tu não vai fugir, não. Vou perguntar. Coordenação motora
ela tem a global, né, que é grossa, todo mundo fala coordenação motora grossa, coordenação motora fina. A coordenação motora grossa, global, ela é a forma que você consegue coordenar os movimentos das grandes musculaturas, né, dos grandes músculos. Então, vão ser, por exemplo, os músculos das costas, peitoral, são os movimentos grandes. Enquanto a coordenação motora fina, ou específica, ela se refere à coordenação dos grupos específicos. Mas tem uma que pouca gente fala, essa não sei se você já ouviu falar, que é a coordenação chamada de viso-manual. Já ouviu falar dessa coordenação? Nunca. A coordenação viso-manual é basicamente a forma que você enxerga um determinado... por exemplo, digamos que eu estou cortando um papel, uma folha de papel. Não, uma folha de papel. Estou cortando a folha. Aí tem uma linhazinha lá. Então, à medida que eu consigo ver aquele movimento e coordenar a minha parte motora para executar o movimento de acordo com aquilo que eu estou vendo. Outro exemplo disso, eu jogo uma bola na sua direção. Aí o que você vai fazer? Exatamente, você vai ver a bola vindo e vai falar assim. Se você não gerar nenhum gesto motor, já era, vai te acertar e aí você vai, né, se machucar. Então, você consegue ver aquele movimento, aquele deslocamento e você gera uma ação motora a partir daquilo. Isso é coordenação motora bismanual, pouca gente fala. Mas você saiu bem, hein? Saiu bem. Agora eu vou perguntar uma outra, hein? Essa aqui também tem muito lugar. É uma outra capacidade perceptiva motora que a psicomotricidade trabalha. O que é lateralidade? A lateralidade é a noção de esquerda e direita. Eu acho. O que mais? Esquerda e direita, em cima, embaixo, frente, trás. Oh, muito bom! Gostei de ver. Muita gente só liga pro lado direita e esquerda. Ah, isso é só uma noção de direita e esquerda, mas na verdade tem a ver, como você falou, tanto das noções de direção que você tem do seu corpo, como de objetos externos a ele. Então, por exemplo, a Mari está sentada atrás da mesa. Então, se refere também a uma projeção, por assim dizer, de objetos externos a você e você conseguir linkar aquilo a partir da sua localização, etc. E a lateralidade, inclusive, ela não se refere só em relação a mãos, aos pés, por exemplo, se ele é canhoto ou destro. Existe uma lateralidade também, que é a lateralidade do olhar, sabia? Qual o seu olho dominante, você sabe? Direito. Direito? Ó, o pessoal que não sabe, como é que é o teste? Você sabe qual é o teste para saber qual a sua lateralidade, a predominância dos olhos? Não. Ó, se estiver em casa, presta atenção. Dá para você fazer aí também. Você vai pegar uma mão, vai pegar a outra e formar como se fosse um triângulo aqui fechado com a mão. Ou uma coxinha, né? Parece uma coxinha também. Então você vai olhar para algum objeto, tem que estar a uma determinada distância, tá? Ou uma pessoa, uma referência. Então, eu vou ajudar vocês e vou colocar essa tampinha aqui, ó. Coloque esse triângulo com os dois olhos abertos, olhando para essa tampinha. Os dois olhos assim, não é? Você tá assim. Sim, tá bom. É assim, ó, os dois olhos. Isso. Agora fecha o olho esquerdo e vê se você consegue enxergar a tampinha. Consegue? Uhum. Agora fecha o seu olho direito e vê se você consegue enxergar a tampinha. Enxerga nada. Não vale virar. Não enxergo, não. Não enxerga, né? Ou então ele sai um pouco deslocado assim, meio tampado assim, né? Isso. Exatamente. É assim que você faz facilmente para descobrir qual a predominância da sua lateralidade dos olhos. Eu mesmo, por exemplo, eu sou canhoto no olho, mas sou destro na mão e no pé. E você? Tô toda destra. Caracas, deu sorte, hein? Deu muita sorte. Eu, infelizmente, assim, eu tenho dificuldade porque meu olho bom é esse. Eu até brinco, né? Que esse meu olho aqui ele é high definition. E esse meu olho aqui ele é meio televisão de escada, assim, é meio ruim. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Vamos ver se você vai saber. O que é consciência corporal? É a consciência do seu próprio corpo que você tem. Que você tem olho, nariz, boca, ouvido, barriga. É a consciência do seu próprio corpo que você tem
Órgão. Isso, exatamente. Foi, tu tá saindo bem, parece que até que tu tá estudando isso aí. Eu tô estudando, ó. Ó, 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 ó. Oh, é por isso, tu tá sabendo, tá bem. Eu pensei que ia te pegar de calças curtas, como se diz, né? Mas tu tá saindo bem. Educação, Exatamente, quando você se incorporar. Hã? educação não é qualidade. Essas mães aqui, ó, estudiosa. Ó, gostei. Exatamente isso que você falou. Coordenação, ou a consciência corporal é como se fosse a visão 3D, a visão tridimensional que a pessoa tem de si mesma. Então, no caso, a criança, né, a visão que ela tem de si mesma. Quais são os membros do corpo dela, onde eles estão localizados no espaço, e que está bem associado com a imagem corporal, igual você falou. Meus olhos, eu tenho dois olhos, um nariz, uma boca, eles se posicionam em tal lugar, eles fazem tal coisa, né? Então, sorry, foi mal. Então tá bem relacionado a isso. O que me diferencia do outro, o que me associa ao outro, essa é a consciência corporal. Inclusive, ela pode variar de acordo com a idade da criança. Então, uma forma fácil de você fazer e saber isso, eu até pedi para a Mari fazer isso com a Catarina hoje à tarde, é pedir para a criança desenhar um corpo, ou você desenha uma cabecinha assim, ó, redondo, e pede para ela detalhar o desenho. Geralmente, a criança mais nova, ela coloca os olhos, a boca, às vezes o nariz. Com o passar do tempo, ela começa e o cabelo. Com o passar do tempo, ela começa a colocar mais detalhes no desenho. Então, ela coloca orelha, ela coloca cílios, sobrancelha, ela coloca os buraquinhos do nariz. Se tem dentes, língua. Você pode ver que os desenhos das crianças mais velhas, ele vai evoluir. Por quê? Porque a visão que ela tem de si mesma também evolui. Cadê o desenho da Catarina, Mari? Bora aí, mostra aí, Tá por favor. aqui. Aqui que ela fez hoje à tarde. É o William, né? Pelo que eu tô vendo, parece muito o William. Tem aqui, eu peguei outro pra te mostrar. Esse aqui ela fez nariz, ó. Aí essa aqui, ó. É eu, Samuel e ela. E esse aqui é o William. Samuel ficou chique, hein? O William é esse aqui, ó. Também. Eu pedi Ah, eu acho engraçado esse pra... vídeo. Mas tá aqui, os desenhos da Catarina Ó, que ela fez hoje à tarde foi esse aqui. Mas eu pedi pra ela desenhar qualquer pessoa. Eu falei, desenha aí, Catarina, ah, qualquer foi. pessoa. Aí ela desenhou. Eu pensei, eu pensei que fosse o William, tá assim, o formato do cabelo. Olha, coitado do meu marido. Mari, próximo desafio. Vamos ver, bate-bola, jogo rápido. O que que é noção espacial? Ou orientação espacial? É a noção que você tem do seu lugar no espaço. Então, assim, onde as coisas estão localizadas em relação a você no espaço. Uma noção de espaço, coisa que as mulheres não têm muito aí, né, no trânsito. Bravo, bravíssimo. Ó, muito bom. Exatamente. Inclusive, um sinal de que a pessoa. E a gente vai falar isso daqui a pouco, hein, pessoal? Não perde. Alguns sinais que você pode ver no futuro, ou que pode influenciar no futuro, de uma pessoa que tem essas percepções motoras mais definidas ou não tão bem definidas. Justamente igual você falou, as mulheres têm pouco, costumam ter pouco, que é o que? A pessoa vive se esbarrando pelos lugares. A pessoa morre de medo de dirigir um carro, porque ela não consegue estacionar um carro, ela tem medo de estacionar. Eu até estava brincando com minha noiva hoje à tarde, que eu tava repassando um pouco, um pouco, né? E aí a gente foi comer esses dias ali fora, e aí ela esbarrou na mesma mesa, no mesmo período, ela pegou, trouxe o prato de comida, ela esbarrou na mesa. Aí eu falei, eita, você não viu a mesa? Ela, não vi. Aí ela voltou, pegou outro prato de comida. Aí ela voltou e esbarrou na mesa de novo. Ela esbarrou no mesmo lugar 3 vezes. Aí eu até tava brincando, acho que eu descobri o que você tem, né? É isso aí. Eu tive sorte, porque quando eu era pequena, eu fiz balé. E eu acho que o balé me ajudou muito nesse sentido, de ter essa noção espacial e da onde o meu corpo tá, né? Porque senão eu já sou meio Exatamente. destrambelhada, eu já sou meio destrambelhada. Mas se não fosse, eu seria totalmente desastrada, assim, de tropeçar no O carro pé. parece tem dois faróis, né? Exatamente. Então, assim, o balé me ajudou muito, muito
mesmo. Nesse sentido aí de ter noção espacial, coordenação motora, me ajudou bastante. Você fez, além de balé, você fez alguma outra atividade? Não, eu fazia mais balé mesmo. Mas eu dancei balé, assim, quase profissionalmente. Eita ferro, essa eu não sabia não. Breaking news. Vamos pro próximo. Orientação temporal, noção do tempo. O que que seria isso? Noção do tempo mesmo em si, né? Então, a noção de hoje, amanhã, ontem. Antigamente, a Catarina falava assim, tudo que ela falava que era amanhã, era depois. E tudo que ela falava que era ontem, era antes, que aconteceu no Antes. passado. Então, às Aham. vezes a coisa tinha acontecido há muito tempo e ela vinha contando a história, ela falou assim, ontem a gente fez isso, isso e isso. Aí agora ela está melhorando. Agora ela sabe que amanhã é depois que o sol se põe e nasce de novo. Aí é amanhã. E ela já sabe que Aham. é o dia anterior. Aí ela já fala assim, daqui a pouco, mais tarde, Oh. já vai usando algumas coisas assim. Então, Faz diferença isso, né? Você percebeu a diferença nisso aí? Tá? É igual você falou, né? Ela se melhorou até a forma dela se expressar, né? A linguagem dela. sim, dela conseguir expressar o que ela tá querendo dizer, né? Então, às vezes ela falava uma coisa amanhã, eu ficava, amanhã, o que tem amanhã, menina? Era alguma coisa que ia acontecer daqui a pouco. Mãe, amanhã a gente vai almoçar. Eu, almoçar amanhã. Vai almoçar amanhã, mas hoje não. Então, assim, Né? fica mais fácil dela se expressar mesmo. Não, e noção de espaço temporal, inclusive, envolve ritmo, envolve cadência, como você falou antes, durante e depois. Isso vai influenciar muito no processo de leitura também da criança, né? Essa questão dessa noção. E por último, discriminação visual e motora. Vamos ver se você viu isso nesse livro. Sabe o que é discriminação visual e motora? Ixi, esse aí foi o que eu ainda vou ler. Oh, era o capítulo que eu parei. Exatamente. Essa discriminação é, é quando você consegue, por exemplo, a discriminação visual, é quando você consegue, por exemplo, discriminar, seja num ambiente estático, ou seja, num ambiente mais parado, um ambiente dinâmico, alguns objetos, e aí você até gerar uma resposta motora em relação a ele. Por exemplo, digamos que você é uma jogadora de beisebol. O estádio está cheio, né, borbulhando, e você vai rebater, né? Você vai rebater a bola. E aí o juiz apita. Ele apitou. Então, a partir daí, você já faz uma discriminação auditiva, diferente som. O apito do árbitro em meio a todo o burburinho do estádio. E aí o jogador faz o arremesso da bola. E aí, quando ele faz o arremesso, você começa a fazer uma leitura de profundidade. Isso também está relacionado à discriminação visual. Você percebe que a bola que estava longe, ela está ficando cada vez maior e ela quer dizer o quê? Que ela está ficando cada vez mais próxima. E aquilo vai acabar gerando uma resposta motora, que é eu tenho que fazer o arremate agora que ela vai chegar nesse ponto. Você tem que fazer uma discriminação da bola em relação a toda aquela poluição visual, por exemplo, que está aparecendo ali. Então, essa discriminação visual e auditiva, ela vai estar relacionada a diferentes sons, a diferentes formas, tamanhos, cores, altura, profundidade e outras coisas mais. Mas é isso, hein? Você passou no desafio, Beto. Foi bem. Então, Foi de 6 em 7. Vou fazer ele com tá chique, viu? Ó, gente, ó, então o André já conseguiu explicar aí pra gente mais ou menos, né, o que tá envolvido aí na psicomotricidade, assim. E Charlotte, ela fala muito, ela nos capítulos sobre a natureza, ela fala sobre o desenvolvimento dessas habilidades na vida ao ar livre, né? E ela fala também sobre na vida comum do lar, que as crianças naturalmente vão desenvolvendo isso aí através dessa vida comum. E eu lendo esse livro aqui, ele primeiro tem a parte teórica, né, que ela vai explicar, e no fim aqui ele dá alguns exercícios, ó. Aí ela então traz ela fala um pouco que a psicomotricidade se tornou um pouco mais necessária porque as crianças começaram a ir muito para a escola, né?
e exercitar menos essas coisas dentro do dia a dia. Então, e também hoje, como a gente vive num ambiente muito urbano, isso se torna menos possível também. Então, por exemplo, uma criança que vive, a Charlotte ali escreveu num contexto de uma área rural muito próxima, né, ali na Inglaterra. Então, uma criança ali, ela tinha campo para correr, tinha muito lugar para escalar, muita árvore para subir, e às vezes a gente não tem essas oportunidades dentro da cidade, né? As mães não têm a mesma oportunidade aí de fazer e de exercitar isso todos os dias. É claro que em casa a gente encontra algumas coisas, mas talvez não seja assim suficiente, né, para suprir o que de repente um campo ou então um local mais aberto supriria. E quem manda o filho para a escola também talvez tenha essa dificuldade. É claro que talvez na escola a criança tenha uma atividade ali desenvolvida, mas também esse tempo mais escasso da criança estar desenvolvendo esse tipo de coisa, né? Elas basicamente passam a maior parte do dia ali sentadas, escrevendo, fazendo um único movimento, sem atividade, sem se exercitar. Então eu queria te perguntar como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Como a gente pode trazer a psicomotricidade para o dia a dia mesmo, para os momentos do dia, né? E fazer isso em casa, ajudar os nossos filhos nesse sentido aí. Porque hoje o que a gente mais vê é criança sem coordenação motora, sem essa noção espacial, né? Que tropeça em tudo, justamente porque não tem isso desenvolvido, fica o tempo todo, não só ali assim, né? Mas também na tela. É, Sentado, quieto, parado, e aí elas não desenvolvem isso. Então, como a gente pode ajudar os nossos filhos? isso, inclusive, é meio que o problema, né, dessa era mesmo. O menino fica ou no celular o tempo todo, ou então ele fica, quando ele está no colégio, por exemplo, a maioria dos colégios hoje são integrais, né? Por exemplo, que eu trabalho, você fica 40 horas, o menino fica 40 horas dentro da sala, assim, o que eu trabalho, particularmente, tem até uma perspectiva muito boa, mas nos colégios, um menino de 40 horas fica 30 na sala de aula, 32, então é muito pouco tempo, né, dado todo o período que ele fica. Mas, assim, dentro do contexto de casa, a gente poderia dizer que a gente pode usar duas abordagens. Uma, inclusive, a Charlotte fala bastante, já em conversas com a Ariana já me falou também, você também, que é atividade não direcionada. O que é atividade não direcionada? É atividade que a gente diria que seria aquele tempo off. Então, assim, até os adultos têm. É o momento que ela é livre para desenvolver qualquer coisa dentro daquele espaço, ela é livre para brincar e tudo mais, ela vai estar desenvolvendo. E tem as atividades de cunho direcionado, que é o quê? Quando você intencionalmente propõe uma atividade ou intencionalmente intervém numa atividade. Então, por exemplo, digamos que a criança está vendo algum desenho, alguma atividade, chegou a hora, ela está na hora do desenho dela. A Dora Aventureira. E a Dora Aventureira tá na selva, lá com o macaquinho, tcharará, brincando. E ela tá numa época que tá muito seco. Tá tudo muito seco na floresta e tudo mais. Você pode abordar aquela questão para falar sobre as estações do ano, que seria a renovação cíclica dos períodos, que está dentro da noção temporal. Ou você poderia falar, por exemplo, que o macaquinho da Dora Aventureira, ele precisa de muita força para conseguir fazer todos aqueles, para conseguir andar nos galhos. E aí você propõe algumas atividades de força que vai ajudar, por exemplo, na coordenação motora global, né? Ou você pode propor que ela pinte um desenho de alguma estação do ano, que você vai estar, por exemplo, trabalhando a coordenação motora específica também, o controle do gesto motor, que vai influenciar até na escrita. Ou você pode, por exemplo, sair para o ar livre, né, para a natureza. Você pode ir até uma árvore e fazer uma brincadeira de força com ela, ou brincar e usar a perspectiva da árvore como um objeto em relação à criança, ou seja, onde o seu corpo está posicionado em relação a todo esse ambiente que envolve, ou brincar de arremessar pedrinhas, enfim. Então, assim, porque são várias as possibilidades, né? É difícil falar uma especificamente, estou tentando aplicar a cada uma em relação a elas. Por exemplo, pendurar na árvore, usando o braço direito, usando o braço esquerdo. Para a criança também, você vai até perceber, inclusive, qual o braço dominante dela, percebendo pela força.
realmente o braço mais forte é o braço mais dominante. Então, assim, são diversas as possibilidades de aplicação desse conteúdo em relação a isso. Se você tiver, inclusive, outras que você queira falar aí, fica à vontade. Tá. Não, acho que foi suficiente isso que você falou. Então, é... então assim, as crianças. Mas qual o impacto que trabalhar a psicomotricidade hoje vai ter assim, no futuro do meu filho? Né? Se eu não trabalhar a psicomotricidade com meu filho, se eu deixar isso para lá e deixar ele lá na tela do celular mesmo e tal, qual é o futuro dessa criança? Por que é importante o trabalho da psicomotricidade aí para as crianças? Então, mais cedo, né? Agora no início da live eu até comentei sobre isso, sobre os pré-requisitos, né? Para a criança, por exemplo, começar a ler, ela vai necessitar de alguns pré-requisitos. Para ela aprender processo matemático, ela vai necessitar de alguns pré-requisitos. Então, se uma criança não for desenvolvida corretamente em relação à psicomotricidade, esses aspectos perceptivos motores, ela vai ter uma grave dificuldade em relação até a leitura e escrita. Por exemplo, vou pegar um papelzinho aqui e desenhar para vocês. Ó, vocês vão me aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, essas. Tá dando para ver? Qual a diferença dessas 4 letras? Sentido. Exato. A direção dos traços e da barriguinha aqui da letra. Essa é o B, esse é o D, esse é o P e esse é o Q. Então, a criança que não tiver sendo desenvolvido a psicomotricidade desses aspectos, ela vai ter uma dificuldade, por exemplo, na leitura, porque ela não vai conseguir diferenciar a sequencialidade, por exemplo, que se começa a ler da esquerda para a direita, onde é a esquerda, onde é a direita, onde é antes, por exemplo, que seria a esquerda, onde é depois, que seria a direita, com a direcionalidade dos traços, o que é em cima, o que é embaixo, o que é um lado, o que é o outro. Ela tem que saber, por exemplo, na matemática, diferenciar diferentes formas, cores, tamanhos, associar, por exemplo, esse óculos aqui a um simbolismo do número 1. Se eu tenho 2 objetos, ao simbolismo do número 2. Tudo isso vai estar relacionado também à psicomotricidade. A cadência que ela vai desenvolver na noção, na orientação, né, temporal, vai ajudar ela no processo de leitura. Inclusive, tem estudos, tem um perfil mesmo que eu estou visualizando mais recentemente, que fala sobre música, que ele fala da correlação entre o aspecto da música, da fluência, na fluência na fala, na fluência na leitura, essa questão de dominar a cadência, os ritmos, influenciar na leitura, na fala e etc. Então, o problema da criança que não for corretamente desenvolvida é que ela vai ter uma dificuldade na leitura e na escrita. É como se ela fosse, como eu falei no início, existe uma correlação entre o aspecto motor e cognitivo. É como se pode reparar, ao mesmo tempo que a criança está sendo alfabetizada, ela está tendo uma alfabetização motora que, se ela tem um déficit motor aqui, geralmente aqui na sala de aula ela também vai ter um déficit. Dentro dos alunos que eu dou aula, né, atualmente dou aula para mais de 600 alunos, já teve ano que foram mais de 900. A gente percebe que os alunos que tinham mais dificuldade em sala de aula, geralmente eram os alunos que tinham mais dificuldade na aula de educação física, mais déficit motor. O menino tinha extrema dificuldade de prestar atenção na sala de aula, mas ele era um menino que ele tinha, por exemplo, um abdômen muito fraco. Ele não tinha força, às vezes era mais gordinho, porque ficava mais tempo de celular. Então, ele, por ser mais gordinho, mais fraco, ele acabava sentando mais assim, ou encurvado. Isso influenciava até no processo dele dentro da escola. Então, é basicamente isso. A criança que não for completamente desenvolvida aqui, ela vai colher os frutos ali. Então, ela não for corretamente desenvolvida aqui, ela vai ter carências até na leitura e escrita, que os pais falam, não, o que importa é estudar, meu filho vai ser médico, vai ser isso, aquilo. Mas se ele não tiver esse pré-requisito aqui, ele não vai chegar nesse ponto aqui. Isso é O muito que Saúde fala sobre isso? Isso é muito engraçado, né? Porque os pais, eles geralmente não correlacionam as coisas, uma coisa com a outra.
Eu percebo muito isso quando a gente fala sobre natureza, por exemplo, né? Os pais não conseguem ver o que benefício a natureza pode trazer, sendo que ela trabalha nesses aspectos aí psicomotores, ela ajuda a gente a trabalhar isso. Então, eles não conseguem relacionar isso, que essa vida ao ar Acho que é livre, tempo perdido, né? isso, essa vida ao ar livre, esse tempo se desenvolvendo fisicamente, vai auxiliar no momento aí de formal mesmo, né? Da escrita, na sala de aula, na atenção. Eu vejo muitos pais, hoje mesmo apareceu aqui uma pergunta perguntando assim: ah, meu filho não sabe pintar direito, ele tem 3 anos. Então, para você ver, esse pai ele não tem noção ainda que o filho dela não tem a coordenação motora fina Aham. para pintar direito, né? Para fazer um desenho completo ali, com capricho. Não, ainda não tem, então, mas dentro do limite dele, ele faz ali uns risquinhos e pronto. Mas essa criança é uma criança para estar usando lápis agora? Não, é uma criança Era para isso que eu ia comentar. se exercitando em outros níveis, né? Então a gente valoriza muito isso aqui, ó, papel, e desvaloriza o exercício lá fora, o exercício livre, o próprio exercício em casa, né? Enquanto assim, as crianças brincarem em casa, se desenvolverem nas tarefas domésticas e se desenvolverem também fisicamente, correndo, pulando, saltando, que é o que uma criança faz normalmente, né? Isso era algo muito Elas óbvio. brincam, né? É a profissão delas, É a brincar. delas, é brincar. Então a gente quer muito isso aqui, papel, porque a gente acha que isso aqui que vai fazer dos nossos filhos alguém na vida, né? É a escrita, é a leitura, mas essas coisas só podem ser desenvolvidas de uma maneira plena quando a gente desenvolve outros aspectos, né? A Charlotte, ela tem muito isso. Ela fala que a criança, ela é uma pessoa completa, né? Você não pode educar só um lado da criança, não pode educar aquela criança só em um sentido, porque você deixa as outras coisas a desejar. Então, por exemplo, a gente vê aí crianças prodígios que tocam maravilhosamente piano, por exemplo. Então, toca maravilhoso. Mas se você for olhar os outros aspectos da vida dessa criança, você vai ver que ela tem deficiências nesses outros aspectos porque ela focou num único sentido. Então, qual é a nossa tarefa enquanto pais? Considerar todos os sentidos da vida da criança e trazer isso, né? Fazer com que ela se fortaleça em todos eles. Porque assim elas terão mais sucesso do que se a gente focar numa única direção. No sentido de As fazer esferas, né? isso, exatamente. As esferas aí se englobando e uma criança ali com um desenvolvimento mais completo. Mas eu tenho certeza que os pais estão aí se descabelando, pensando assim, como eu vou pensar nisso tudo, né? Como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que eu vou pensar em exercício para o meu filho desenvolver todas essas habilidades? Eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, não tenho noção de como faz isso, para onde vai, né? Não tenho tempo de estudar também. Eu tô aqui estudando, mas tem muito pai que fala: nossa, eu não tenho tempo de estudar nisso, pensar nisso. Como é que eu vou fazer, né? Me ajudem, por favor. E aí eu queria trazer uma notícia muito legal para vocês, que nós, daqui da Educação no Lar, em parceria com o André, né, na ABC Concept, resolvemos providenciar para vocês um manual aí para vocês utilizarem no dia a dia com... São quantos, André? Quantos exercícios? 80 aulas de ginástica. São, assim, exercícios são vários. Cada aula tem vários exercícios. Verdade. Então, são 80 aulas. Estão divididos, assim, né? Para trabalhar agilidade, para trabalhar cada aspecto, eles estão lá divididos para o pai saber mais ou menos para onde ele está indo. Então, são 80 aulas, né, para vocês fazerem com seus filhos e desenvolverem esses vários aspectos aí da vida do seu filho, sem precisar ter que estudar muita coisa, sem precisar ficar pensando nisso, né? Para ser uma coisa mais fácil realmente para vocês, ao que está ali ao alcance das mãos, é só pegar e fazer. Porque eu entendo como mãe, eu entendo como é difícil para a gente pensar em tudo isso, né? A gente tem ali, além das crianças em si, a gente tem a tarefa, a casa, a gente tem um monte de roupa para lavar, a gente tem ainda o marido para cuidar, tem muita coisa para fazer. Então a gente não tem esse tempo, às vezes, para ficar pensando em tudo isso. Então, nosso objetivo aqui é facilitar a vida de vocês para que vocês providenciem para os filhos de vocês essa educação integral, né? Mas antes da gente lançar esse material, o André vai dar um tira-gosto para vocês. Conta aí, André, como é que você vai fazer isso?
Ó, só para aumentar um pouquinho do que a Mari falou sobre o livro tem ele é dividido em capítulos, né? Tem a capítulo que fala sobre tem aulas, né, para desenvolver força isométrica, força explosiva, força de resistência. Capítulo muito importante sobre reforço postural, atividades com reforço postural, assim que muitas crianças têm esse problema da questão da postura, tem um abdominal fraco, a musculatura do pescoço fraca, e como eu falei, isso influencia negativamente na aprendizagem. Tem um capítulo sobre exercícios de flexibilidade. Existem vários estudos que correlacionam a falta de flexibilidade e a falta de resistência abdominal, da força de resistência abdominal, com problemas lombares no futuro, quando adulto. Então, ele tem exercício de flexibilidade, exercício de reforço postural, exercício de força, exercício de agilidade, exercícios de equilíbrio também. E, como um livro de ginástica deveria ter, exercícios de movimentos ginásticos básicos. Como ensinar o filho a dar uma cambalhota para frente, cambalhota para trás, estrela, rodante, ponte. Tem tudo isso, tudo bem fotografado. As instruções, assim, estão muito mastigadas, para você conseguir entender. Meu objetivo foi justamente mastigar essa informação para quem é leigo poder saber também. Tem as instruções e a imagem ilustrativa, você vai conseguir ver, saber o que é exigido, o que você pode exigir do seu filho também. Então, completando o que a Mari falou, a gente preparou, né, um desafio de 10 dias, em que cada um desses 10 dias a gente vai postar atividades muito divertidas aqui para vocês no Instagram do Educação no Lar, tá? Eu gravei com os meus sobrinhos, eles ficaram fazendo a brincadeira depois várias vezes aqui em casa, ficaram pedindo, vou brincar naquela lá, vou brincar naquela lá. Porque eles gostaram bastante, tá? As atividades estão muito legais. Então, a gente vai deixar um link aqui, né, no Instagram, a Mari vai falar sobre isso direitinho, um link para você poder se inscrever para ter acesso aos conteúdos desse desafio. Tá muito legal, é sério, são atividades muito legais. Então, não perca, se inscreve nesse desafio aí que vai ser muito legal. Seus filhos vão amar, amar. Catarina ama, eu falo assim, Catarina, vamos fazer os exercícios do tio André. Aí ela já vai toda feliz. Os exercícios Ontem do a tio... Arielle me contou também que os meninos amaram a brincadeira do Porto Vivo Maluco que vai sair, né? Eles estavam querendo fazer toda hora da bailarina e tal. o tempo todo. Eles gostam bastante, gente. É muito legal. Então a gente vocês vão ter esse saborzinho, esse tira-gosto aí para vocês. Para vocês verem como é legal e como as crianças gostam, né? Não são atividades chatas, enfadonhas, mas são atividades para serem feitas assim com bastante alegria, né? E para as crianças assim aproveitarem realmente. Então depois eu vou disponibilizar aqui o link para vocês para inscrição, tá? Então vocês se inscrevam aí no desafio e acompanhem. O André vai estar acompanhando vocês aí nessas semanas, né? E também ele vai trazer algumas aulas aí, algumas coisas para explicar um pouquinho mais para vocês sobre a importância da educação física, sobre a importância do desenvolvimento físico das crianças. Essa apostila é para crianças de que idade, André? Essa apostila, ela serve para crianças assim, de qualquer idade. É claro que algumas coisas vão ser adaptáveis, o nível de exigência, às vezes, que está lá proposto, ele vai ter que ser reduzido para a criança poder fazer. Mas crianças de 4 anos já conseguem fazer tranquilamente. E dali para cima não tem problema nenhum. Meu sobrinho mesmo foi um dos modelos aí do livro que fotografou, tem 4 anos e ele conseguiu fazer tudo. Então, assim, crianças de 3 anos, elas já vão dar mais ouvido às ordens do que uma criança de 2. Criança de 2 é mais difícil. Você vai trazer essas aulas, mas você vai tentar adaptar, vai fazer de forma mais brincalhona a aula. Mas, assim, como se fossem pinceladas e que vão ser muito importantes. Por quê? Porque à medida que a criança for crescendo, ela vai, quando ela for exposta novamente àquele conteúdo, ela vai ter um pré-requisito, ela já vai ter adquirido alguns pré-requisitos motores previamente. Então, quando ela chegar àquele exercício, ela vai pegar ele muito mais facilmente. Só dando um exemplo, por exemplo, quando eu dava aula mesmo de futsal para as crianças, eu repetia a mesma aula 2, 3 vezes, porque na primeira vez a criança era exposta, não saía quase nada.
Aí na segunda vez ele já pegava mais partes da aula, na terceira vez ele fazia. Então, assim, é muito importante, apesar de serem pequenos, de serem expostos, justamente porque quando eles forem expostos novamente, essa, essa frequência vai fazer com que eles absorvam e internalizem aquele conteúdo, né? Então, a partir de 2 anos, essa apostila é aplicável sem sombra de dúvidas. É. E ó, o André falou uma coisa aqui, ele falou sobre a criança ouvir o comando e praticar, né? Então, nas atividades você vai dando algum comando. Isso trabalha obediência, viu, gente? Trabalha obediência. O hábito da Domínio obediência próprio. é trabalhado assim. Então, muitas coisas estão sendo trabalhadas aí, muitos bons hábitos. Então, olha, é um ouro, tá? É um ouro para vocês aí, para vocês trabalharem vários aspectos da vida da criança. Então, eu vou abrir aqui, eu já abri os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, Enquanto o pessoal vai escrevendo, Mari, só falando sobre a questão dos bons hábitos aí que você frisou, está dentro do aspecto, inclusive, emocional, né? A parte afetiva daquela esferazinha. A criança ela vai seguir o exemplo dos pais. Ela vai seguir o exemplo dos pais. Ela é como se fosse uma esponja mesmo, ela absorve tudo. O jeito de andar. Nossa, meu filho ele tem 2 anos e anda igual o pai. Exatamente, porque ele observa tudo. diria Charlotte. Hã? Educação Falhou aqui. atmosfera, como diria Charlotte. Ah, sim, com certeza, porque dentro da atmosfera, o primeiro ambiente que ela é exposta é qual? A família. Então ela vai copiar tudo. Inclusive tem um estudo que de Lourenço realizou, né? Que ele ouviu mais de 100 famílias e o fator que mais influenciava a participação na atividade física era se os pais participavam. Então, é muito importante que os pais participem da atividade física. Você não precisa deixar o seu filho fazer sozinho, faz para ele também, tá? Então, esses hábitos, esses bons hábitos, ele vai imitar tudo, seja arrumar a cama ou não arrumar a cama, se a casa é suja ou se a casa é limpa, se os pais fazem atividade física, se eles são muito sedentários, se eles comem bem, nutricionalmente falando, ou comem muito mal, ele vai imitar tudo. Então, é muito importante que você forneça esses alimentos não só emocionais, mas também motores e cognitivos para o seu filho se desenvolver perfeitamente. E as mamães, né, gente, aproveitar para fazer exercício aí, ó. Não é só para as crianças, é para a mamãe também, para ficar, né, bonita, Os forte. conformes. Segurar o menino não é fácil, não, tem que ter músculo. Então, para esse Exige muito da postura, ó. Exercício de reforço postural, sim, segurar menino, duvido que você é mãe e não tem dor nas costas, tá amamentando. fica assim, ó, segurando meninas. Isso, Tô vendo. eu sou uma dessas. Então aí, gente, já é um combo, tá vendo? Não é exercício só para as crianças, é exercício para a família. E eu já tenho a apostila do André e eu vi que muitos exercícios que ele coloca ali são exercícios que eu fazia no Pilates. Então dá para fazer em casa, tranquilamente aí com as crianças, todo mundo junto, as mamães, ó, tudo sarado, tudo forte, com as crianças. Aí, ó, um combo para vocês. Só falando sobre o que a Mari falou, realmente eu tirei alguns exercícios do Pilates, eu unifiquei que eu achei de melhor, assim, do Pilates, de exercícios do balé, de ginástica rítmica, de ginástica acrobática. Então, essa apostila ela é um mix de tudo isso, tá, gente? De brincadeiras. Então, ela tem movimentos do Pilates. A Mari falou isso, mas quando eu estava fotografando, tinha uma amiga do meu pai aqui em casa, que ela repetiu várias vezes: ah, estou fazendo Pilates, ah, estou fazendo Pilates. Realmente, eu peguei movimentos do Pilates, peguei movimentos da ginástica acrobática, da ginástica rítmica, do balé, de brincadeiras, para você conseguir desenvolver da melhor forma possível, não só o seu filho, mas também uma rotina de atividade física para a família. Aí, gente, tá vendo? Bem legal para vocês. Então, não percam, eu vou deixar aqui disponível o link para vocês fazerem a inscrição. Eu acho que não tem perguntas, ninguém perguntou nada, então o André explicou super bem aí o que é psicomotricidade para vocês, vocês entenderam tudo, né? Agora só falta praticar, né? Começar a praticar aí e o desafio vai estar aí para vocês começarem. Então, tchau para vocês, até a próxima. Quer se despedir, André? Eu queria agradecer, desculpar também essa lenga-lenga aí do celular, eu tive que trocar, mas no fim deu tudo certo. Queria agradecer o espaço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar na caixa de perguntas aqui da Educação no Lar também, ou do AB Concept, que a gente está aí para responder e ajudar vocês, tá bom? Sim, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, André, também por estar aqui,
por ter se disponibilizado também para fazer essa apostila aí pra gente, né, em parceria aqui com a Educação no Lar, e nos ajudar e ajudar os pais, né, a providenciar a melhor educação possível para os seus filhos, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente. Hasta la vista. Até mais.